Nosso boa noite a todos, muita paz a todos. Vamos dar continuidade ao estudo do livro No Mundo Maior, capítulo 15, Apelo Cristão. Nós estamos no meio dessa palestra do instrutor Eusébio, falando então para os nossos companheiros de várias religiões cristãs, que têm abertura para ouvir esses ensinamentos espirituais, para que vençamos o sectarismo, para que vençamos o particularismo no sentido, no terreno da crença, que é muito importante a gente superar as diferenças e encontrar o terreno amplo da fraternidade, da unidade na busca a Deus, na busca da elevação. Então, o objetivo central do Eusébio é falar a respeito disso. Então, continuando aqui, o André Luiz diz: notei que as palavras do orientador provocavam funda impressão. A maioria dos ouvintes chorava em comoção irrepressível, sentindo-se tocada pelo juízo celeste. Quer dizer, a plateia que estava ouvindo ali estava sumamente impressionada, tocada pelas palavras do instrutor, como é natural. Eusébio, que mantinha presa a atenção geral, prosseguiu impávido. Não se vos reclama a transferência do depósito espiritual da crença veneranda. Então, olha só. Ninguém está pedindo que vocês mudem de religião. É isso que ele está dizendo aqui. Ninguém está pedindo que vocês mudem de religião. Ninguém está querendo fazer a cabeça de ninguém para que mude para outra religião. Não é esse o objetivo dos espíritos amigos, Então, não se vos reclama a transferência do depósito espiritual da crença veneranda. Ponto. Em todos os setores onde a sementeira do Cristo desabrocha, é possível honrar a divina lei, gravando-lhe os parágrafos sublimes no coração. O que se pede do vosso espírito de crença é o aproveitamento das bênçãos celestiais esparzidas sobre vós, em caudelosas correntes de luz. Interessante, a consideração do Eusébio, muito lúcida a consideração, dizendo que não precisa mudar de religião, não precisa mudar para essa ou para aquela religião. O que eles querem é a adesão nossa e de todas essas pessoas que estão ouvindo a palestra aí, para honrar a divina lei, gravando-lhe os parágrafos sublimes no coração. Porque onde há uma religião que se fundamenta na busca da melhora do próximo, na fraternidade, na caridade, no amor, é uma religião que busca o bem, não importa qual seja ela. Então, se nós honrarmos os ensinamentos que temos recebido, e Jesus tem trazido esses ensinamentos aí já trouxe há 2000 anos, Então, qualquer um de nós que teve contato com uma parte que seja desses ensinamentos, já tem elementos para buscar o bem, Diana? O que nós precisamos queremos ser melhores. Podemos ser melhor no templo evangélico, podemos ser melhor no templo católico, podemos ser melhor no templo de Umbanda, podemos ser melhores no templo budista, podemos ser melhores no templo espírita. Não importa, Nós devemos buscar sermos melhores. Eu Cansei não, não é modo de falar, cansei. Eu não cansei não. Eu várias oportunidades cruzei, me deparei com companheiros vicentinos, a quem eu admiro muito, no trabalho de assistência às regiões menos favorecidas, tal. E a gente sempre teve uma convivência muito agradável, muito saudável, muito respeitosa, porque onde a gente se encontra no bem, não há espaço para disputas, o que há espaço para o bem, para um ajudar o outro.
Aliás, um dos locais onde a gente mais pode se encontrar é na prática do bem. A caridade é um dos pontos, né, onde a gente mais frequentemente pode vencer as diferenças de credo. Porque quando se trata apenas de discutir pontos doutrinários, as discussões se acendem, né? Mas quando se trata de ajudar o semelhante, toda discussão prolongada é estéril, né? É infértil. Né? E é tempo que se perde na prática do bem, é o tempo que a gente poderia estar socorrendo. Então, nesse campo prático do socorro, é onde a gente mais. É... Aí, pessoal da segurança aí, por favor, Maria. Então, tem o terreno prático onde a gente, onde o prático assim da caridade, onde a gente mais tem condição, né, de se encontrar superando as barreiras, né? Ok. A Tânia colocou aqui, né? E até nas reuniões mediúnicas é comum espíritos de outras religiões ajudando, né, nos trabalhos feitos, né, realizados na reunião, né? É verdade. Isso mesmo, né? Então, esse é o campo que nós devemos desenvolver, né? A Rua Estrela, e convivendo com as dificuldades dos outros e superando a nós mesmos, né? É isso mesmo. Então, vamos ver aqui. É, o que se pede do vosso espírito de crença é o aproveitamento das bênçãos celestiais espargidas, né? Cadê? Eu perdi aqui, peraí. Ah, tá. O que se pede do vosso espírito de crença é o aproveitamento das bênçãos celestiais esparzidas sobre vós, em caudelosas correntes de luz. Né? Não limiteis, portanto, a demonstração da confiança no Altíssimo aos cerimoniais do culto externo. Né? Então, primeira sugestão aqui, né? Não limitemos, portanto, a demonstração da confiança no Altíssimo aos cerimoniais do culto externo. Nós não podemos limitar a nossa confiança, o depósito da nossa confiança, né? Das nossas crenças, nós não podemos depositar isso apenas diante dos cerimoniais do culto externo. E não importa onde seja, pode ser até na casa espírita. Né? Nós temos os, as reuniões espíritas que acabam virando, de certo modo, rotineiras também, até, de certo modo, ritualística, embora a gente fale que não há ritual no espiritismo, mas acaba virando uma coisa ritual também, porque né, a gente faz sempre do mesmo jeito, às vezes acaba perdendo até a espontaneidade, né? Acaba perdendo até a espontaneidade, porque a gente vai se engessando também, fazendo as coisas sempre da mesma forma, orando da mesma forma, falando da mesma forma, né? E então, nós não podemos, sejam quais forem os cerimoniais do culto externo, nós não podemos limitar as crenças que nós temos, a confiança no Altíssimo apenas a esses cerimoniais, né? Seja em que religião for, tá, pessoal? Eu penso assim, né? Isso pode ocorrer em qualquer lugar. Nós podemos materializar a crença, né? Podemos materializar a nossa fé em qualquer lugar. Né? Nos cabe espiritualizar a fé. Né? É uma atitude muito mais interior, cultivar a espiritualidade. Né? Inclusive até fora dos templos. Né? É isso que ele está falando aqui. Né? Varrei a indiferença que vos enregela as basílicas suntuosas. Varrei a indiferença que vos enregela as basílicas suntuosas. Né? Nós precisamos tomar cuidado, né, quando nós começamos
a exagerar nos luxos, né? Nós acabamos exagerando nos luxos, né, nas comodidades e vamos nos enregelando, vamos ficando indiferentes às necessidades das pessoas, né? Vamos perdendo a essência, né, que é espiritual, substituindo pela aparência que é material. A parte material é importante, né, para que a gente tenha as mínimas condições de nos encontrarmos, de convivermos, né? Mas nós devemos tomar cuidado para não exagerarmos nas preocupações de ordem burocrática, vamos dizer assim, né? Inclusive tem aquela historinha do Humberto de Campos, né? Que não, acho que não é do Humberto de Campos, não. É, é do livro Os Mensageiros. É de uma pessoa que era para trabalhar com a mediunidade e tal, mas é uma pessoa muito contraditória, né? Porque falava uma coisa para os espíritos, depois fazia outra totalmente diferente no dia a dia e tal, né? E aí acabou falindo, né? Não foi bem sucedido no campo mediúnico, né? No campo espiritual, não foi bem sucedido, né? E aí teve que sofrer um longo período nas regiões inferiores, né? E depois foi socorrido, né? Pela generosidade dos amigos espirituais e pediu uma audiência lá com a ministra veneranda, né? Lá de Nosso Lar, pediu uma audiência com ela lá, porque ele estava indignado, como é que ele, que trabalhou tanto tempo no espiritismo e tal, e estava ali, passou por uma situação difícil no umbral, e ainda estava ali com dificuldade em Nosso Lar, né? E aí a, a, a ministra veneranda lá, ela fala assim, olha, o seu problema não é difícil de entender, viu? O seu problema não é difícil de entender. O que aconteceu é o seguinte, você, você se entregou demais ao espiritismo prático junto aos homens e esqueceu da prática do espiritismo junto a Jesus, né? Vocês entenderam? Você se preocupou demais com o espiritismo prático junto aos homens e esqueceu da prática do espiritismo junto a Jesus. Tá vendo que coisa, né? Tinha que ser da ministra veneranda mesmo, né? Então veja que é verdade. Muitas vezes, quando nós nos apegamos muito ao espiritismo prático, é muito objetivo, as coisas muito de ordem material, prática, organizacional, né? Você muitas vezes tem a impressão de que está fazendo muita coisa, só que você está apenas preocupado com questões burocráticas, reuniões de diretoria, né? E chama a atenção de um, de outro, e muitas vezes você não está exatamente vivenciando a prática do espiritismo, que é mais importante do que o espiritismo prático, né? Então achei interessante esse trocadilho que ela fez, né? Porque eu acho que reflete bem, às vezes, a gente às vezes fica correndo tanto e estamos distantes de nós mesmos, distantes do nosso self, né? Distantes da realidade divina em nós. Que a única coisa que se pede de nós hoje é que nós aprendamos a viver em paz. Não é a paz do mar morto, é a paz do trabalho, é a paz da compreensão, é a paz do amor ao próximo, da tolerância, né? Tem uma série de trabalhos aí que a gente tem que fazer. Mas aprendemos a viver em paz, aprendemos a cultivar essa paz, né? Então é muito importante, né? A verdadeira caridade começa em nós, né? Maria, exatamente. Então, não apenas termos a aparência, né, da pureza, mas buscarmos efetivamente uma vida mais pura, né, que não é fugir da necessidade, né, da impureza, mas é cultivar a espiritualidade para auxiliar melhor, né, para auxiliar melhor. Por exemplo, o passe, as atividades assim que necessitam de vibração, né, não dá para a gente enganar, né, porque ou a gente realmente vai se iluminando, a gente vai adquirindo, né, uma vibração superior, ou os efeitos serão muito, muito, muito pequenos, né? Os efeitos benéficos proporcionados pelo nosso preparo interior, né?
Então a gente tem que se ligar mais nisso, né? Essa construção portas adentro do coração, é muito importante. Convertamo-nos em verdadeiros irmãos uns dos outros. Transformemos a igreja no doce lar da família cristã, quaisquer que sejam as nossas interpretações. Esqueçamos a falsa afirmativa de que os tempos apostólicos passaram para sempre. Cada aprendiz do Evangelho guarda na própria vida um reduto destinado ao culto vivo do Divino Mestre, perante o qual escoa a multidão dos necessitados todos os dias. Né? Então, é importante isso aí, né? Nós nos convertermos verdadeiramente em irmãos uns dos outros. Né? Fortalecemos os nossos laços fraternais com as pessoas, com todas as pessoas. Né? Então, esse é o objetivo, independente das interpretações que cada um prefere a sua, cada um vai cultivar o seu modo particular de pensar, mas nós podemos nos encontrar no nosso desejo fraternal, né? No nosso desejo de fraternidade. Amando e socorrendo, crendo e agindo, Jesus amparou a mente desequilibrada do mundo greco-romano, infundindo-lhe vida nova em favor da humanidade mais feliz. Né? Quer dizer, Jesus amparou a mente desequilibrada, porque nosso livro aqui, ele fala de saúde mental, né, pessoal? Então, o objetivo aqui do instrutor, ele até falou em outros materiais que a gente... Nesse mesmo capítulo, ele falou que a importância das religiões para a saúde mental da população é muito grande, assim como da ciência também. Né? Mas as religiões, elas têm uma importância fundamental para a saúde do psiquismo humano na Terra. Tá? Okay. Então, ele está dizendo aqui, né? Está reforçando isso aí, né? Que Jesus, ele diz aqui, na própria vida, cada aprendiz do Evangelho guarda na própria vida um reduto destinado ao culto vivo do Divino Mestre. Né? Não, embaixo aqui, né? Amando e socorrendo, crendo e agindo, Jesus amparou a mente desequilibrada do mundo greco-romano, infundindo-lhe vida nova em favor da humanidade mais feliz. Assim, igualmente, cada discípulo da fé redentora pode e deve cooperar no reerguimento dos irmãos frágeis e vacilantes. Né? Todos nós podemos cooperar. Não vale a gente dizer, mas eu não sou Jesus, né? Não vale a gente falar assim, né? Porque Jesus veio para nos dar um exemplo, para a gente tentar se aproximar um pouquinho do que ele fez, né? Embora dentro das nossas limitações, dentro da nossa realidade, mas nós estamos aqui para tentarmos ajudar também como Jesus ajudou, né? Fugir ao farisaísmo dos tempos modernos, que se recusa ao auxílio fraternal em nome do gênio satânico do cisma dogmático. Eita, o Zé me pegou firme aqui agora. Né? Para a gente fugir do farisaísmo dos tempos modernos. Né? Porque nós ainda, infelizmente, nós ainda nos identificamos frequentemente, nós nos identificamos mais com os fariseus da época de Jesus, né? Que eram os religiosos necessitados ainda, bastante necessitados, né? Do que propriamente com os verdadeiros discípulos de Jesus, né? Nós nos identificamos mais nos nossos problemas, manias e dificuldades, mais com os fariseus do que com as pessoas de modo geral, né? Nós trazemos ainda comportamentos farisaicos, né? Nas nossas religiões, nas nossas instituições. Facilmente a gente detecta, né, esse tipo de atitude, né, em nós e nas nossas instituições. Né?
Vai ver que éramos eles, Janos. Acho que ia faltar fariseu na época lá para ia faltar fariseu para tanta gente hoje aqui, né? Mas o comportamento talvez seja parecido ainda, né, Jana? Então, isso quer dizer o quê? Esse farisaísmo, né? Ele está dizendo aqui, o farisaísmo dos tempos modernos, que se recusa ao auxílio fraternal em nome do gênio satânico do cisma dogmático. O que quer dizer isso, pessoal, né? Quer dizer que a gente às vezes pode se recusar, o ser humano ainda pode se recusar e se recusa, às vezes, a ajudar um outro ser humano porque não é da minha igreja, porque não está indo na minha igreja, porque não acredita no Jesus que eu acredito, ou no Deus que eu acredito. É isso que ele está dizendo aqui, né? O gênio satânico do cisma doméstico, doméstico não, dogmático, né? Das divisões dogmáticas. Né? E aí eu não ajudo, né, o outro ser humano, só ajudo se ele vier para a minha igreja. Né? E é uma coisa para a gente trabalhar, né, de ajudarmos, independente das pessoas virem ao centro espírita ou não. Porque é isso que eles estão falando aqui, nós ajudarmos também. Né? Se for preciso aplicar paz, fazer prece, um evangelho na cada pessoa, podemos fazer. Tem gente que não gosta que a gente faça isso. Tem pessoas que não, a pessoa tem que vir no centro para tomar paz, tem que vir no. Tudo bem, a gente entende, né, que na casa espírita é melhor instrumentalizada, o ambiente é mais bem preparado, a gente encontra recursos mais interessantes na casa espírita. Mas nós não podemos, muitas vezes, colher onde nós não estamos semeando, pessoal. Eu sempre gostei desse trabalho fora da casa espírita, porque é um trabalho de semeadura, um trabalho de auxílio, que muitas vezes, sem que seja uma necessidade, mas muitas vezes a pessoa acaba até querendo ir ao centro para conhecer. Por quê? Porque você foi atender a dificuldade dela, você foi ajudá-la, independente dela ir ao centro ou não. Né? O que acontece é que isso gera tanta simpatia, gera tanta amizade, respeito, e muitas vezes as pessoas acabam querendo ir. Né? O que é bom, bom para as pessoas. Né? Então, mas que não seja uma condição, né? Não seja uma condição, né? Ter que ir na casa espírita para receber ajuda, né? Então, que nem uma vez a gente tinha um trabalho de assistência, né? De evangelho, passa na região de periferia, e aí a gente fazia esse atendimento, a gente começou a ir conhecer várias pessoas doentes, velhinhos, pessoas com paralisia e tal. E tinha uma criança com paralisia cerebral. O nome dele era Ramiro. E já tinha acho que seus 9 anos por aí, estava num berço, né? Era grande assim, mas ele não mexia quase nada, não falava, né? Mexia um pouco a boca, assim, a cabeça, os olhos, mas o resto do corpo não. E a situação da casa era muito difícil, né? Porque a mãe é desempregada, né? A gente percebeu que havia aquela coisa de bebida, o marido tendo convulsão, né? Num ambiente muito complicado, muito limitado, assim, muito precário todo o ambiente, né? Interessante que a gente começou a fazer prece ali durante um bom tempo, né? E por algum motivo a gente foi para outros lugares, acabou não passando mais ali e tal. E a gente voltou. Um dia a gente estava andando e a pessoa, né, a dona Edna, estava lá na porta da casa e falou: ah, vem cá, vem fazer prece com a gente aqui, então. E chamou a gente para fazer prece na casa dela de novo, né? E a gente chegou lá, estava tudo diferente, estava um ambiente melhor, tal. Aí ela falou uma coisa, a gente fez uma prece e a gente aplicou passe, e ela falou uma coisa que me tocou muito, me comoveu muito, sabe? Ela falou assim: olha, a gente gosta muito que vocês venham fazer prece aqui com a gente, aplicar passe e tal, porque a vida da gente mudou tanto depois que vocês começaram a vir. E realmente a gente observava assim, o ambiente estava diferente, eles estavam diferentes, né? E ela falou assim: nossa, a vida da gente mudou tanto depois que vocês começaram a fazer prece.
Então, é lógico, não é em função do que a gente está fazendo, mas é em função, assim, às vezes essa ajuda que você se dispõe a dar, muitas vezes é o canal de abertura para que a espiritualidade possa agir de uma maneira mais efetiva em determinada casa, né? Quando você age em loco, né? Faz um evangelho, aplica passe, você começa a mudar a vibração do ambiente. E aí tudo pode mudar, tudo pode ocorrer para melhor, né? Então isso me tocou muito, né? Porque até ela percebeu isso. Eu nem estava pensando nisso, né? A gente nem tinha essa dimensão da vida dela, nem sabia como é que estava, mas foi um testemunho assim, muito interessante, né? Então é por aí, né, gente? A gente precisa ir onde a necessidade está, né? Buscar os infortúnios ocultos, como diz o Evangelho, né, pessoal? Exatamente, né, Wilson? É isso aí. Então vamos continuar aqui, né? Jesus nunca foi pregador da desarmonia. Jamais endossou a vaidade petulante dos que pelos lábios se declaram puros, mantendo o coração atascado no lodo miasmático do orgulho e do egoísmo fatais. Né? Então, Jesus nunca foi pregador da desarmonia, da cisão, né? Da separatividade gratuita. Né? Jesus falava assim: olha, a partir de agora, onde estiverem 5 pessoas, vai estar 2 contra 3, 3 contra 2, uma família vai ter a nora contra a sogra contra a nora. Né? Então, Jesus falava assim porque ele sabia da, da, que onde estivessem 5 pessoas, duas iam começar a pensar de uma forma diferente que as outras 3. Né? Então, a divisão surgiria não por efeito de desarmonia do que ele estava falando, do que ele estava pregando, né? Mas por efeito das diferenças, né? Das diferenças que passam a surgir. Né? Quando você só tem um modo de pensar, mas não é um modo ainda muito bom, né? Você pode evoluir o pensamento. Então você começa a ter coisas diferentes, pessoas pensando coisas diferentes. Aí pronto, já começa a aparecer certas divisões, né? Então, né? Mas Jesus nunca foi para pregar a divisão, né? Para pregar a separatividade, né? Não. Ele sempre ajudou para que as pessoas se tornassem mais fraternas, elas se auxiliassem mais, né? Jamais endossou a vaidade petulante dos que pelos lábios se declaram puros, mantendo o coração atascado no lodo miasmático do orgulho e do egoísmo fatais. Né? Então Jesus nunca se colocou acima de todos, no sentido assim, eu sou mais puro e vocês, eu não vou chegar até vocês para ajudar porque eu não posso me contaminar. Ele sentava junto a ladrões, prostitutas, publicanos, pessoas que eram consideradas de má vida e que ele não fazia diferença nenhuma. Esses eram os que mais recebiam a atenção de Jesus, não é, Wilson? Não é? Então é por isso que ele falava: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu vim para aqueles que já percebem que são doentes. Né? Eu vim para aqueles que já têm vontade de se melhorar. Né? Aí ele continua dizendo, né? Mobilizemos nossa confiança no Todo Misericordioso, dilatando-lhe o reino bendito de redenção. Aguardar o céu, menosprezando a terra, é obra de insensatez. Né? Então, assim, aguardar o céu, menosprezando a terra, é obra de insensatez. Né? Por quê? Porque toda vez que nós buscarmos o céu e a pretexto de mantermos a pureza da nossa intenção de buscar o céu, né, fugindo ao socorro do necessitado, nós estaremos sendo profundamente contraditórios. Né? Atenção aí, Maria. Nós estaremos sendo profundamente
contraditórios. Né? Boa noite, Val, um abraço. Maria está dizendo, é na terra que ganhamos o céu, através do amor, né? Ok, tá joia. Eu vou até fazer o seguinte aqui, peraí. Oi. Tá dando para escrever aí, pessoal? Vê se dá para escrever direitinho. Tá, né? Então tá, joia. Deixa assim que... Tá? Fica melhor. Senão tem que ficar toda hora a gente se preocupando, né? Então, continuando aqui. Não custa a gente ser um pouco prudente também, né? Senão a gente não consegue nem pensar direito aqui no que a gente vai falar. É toda hora, né? Interrompendo. Deixa eu ver aqui. Bom, nenhum de nós peitará a justiça divina, embora permaneçais cultivando muitas vezes a ideia de um comércio ridículo com a divindade. Nenhum de nós peitará a justiça divina, embora permaneçais cultivando muitas vezes a ideia de um comércio ridículo com a divindade. Quer dizer, a gente fica às vezes fazendo um comércio ridículo. Como assim um comércio ridículo? Por que comércio ridículo com a divindade? Porque quantas vezes fala, Senhor, se o Senhor me der tal coisa, eu faço, né? Eu faço o que o Senhor quer de mim. A gente fica barganhando com Deus, né? Se eu der isso, o Senhor me dá aquilo, né? Né? Isso é um comércio, né? Um comércio que a gente tenta estabelecer, que o ser humano tenta, por vezes, estabelecer com Deus, né? E nós não vamos peitar a justiça divina. Nós não estamos à altura de peitarmos, de enfrentarmos a justiça divina, porque ela nos alcançará, né? E ela se exercerá na nossa vida a despeito da nossa vontade de barganhar com Deus. Tá? A justiça divina nos alcançará de qualquer forma. Não adianta a gente querer fazer um somebody love, que nem aquele personagem lá da escolinha do professor Raimundo, né? Faz um somebody love, né? Eu estava vindo aqui, eu lembrei do senhor e trouxe aqui um presentinho para o senhor, né? Assim. Trouxe um presentinho, e eu lembrei do senhor. Que nota que o senhor vai me dar, né? Né, Antônio? Você lembra? Que nota que o senhor vai me dar? A minha nota é nota 6. Era engraçado, né? Chicanismo, né? É uma figura, né? Já dei muita risada com o chicanismo, já, viu? Tomara que esteja bem no plano espiritual, né? Mas então, então nós não vamos ludibriar a lei, nós não vamos, né, poder enganar a lei, nós temos que mudar nosso comportamento, nós temos que melhorar a nossa atitude, né? Se um lavrador jamais é postado sem obrigações diretas diante do matagal inculto ou do pântano perigoso, como permanecer sem deveres imediatos junto às paisagens de crime e treva, de inquietação e sofrimento? Né? Se um lavrador jamais é postado sem obrigações diretas diante do matagal inculto ou do pântano perigoso. Quer dizer, se qualquer lavrador, ele sempre vai ter possibilidade de trabalhar. Se ele quiser trabalhar, ele sempre vai ser colocado ali junto ao trabalho que ele pode fazer. Como esperar? Né? Como nós esperarmos ficarmos sem deveres imediatos? Se a gente foi colocado aqui numa paisagem cheia de necessidade ao nosso redor. Não é, pessoal? Realmente, é muito lógico o pensamento dele, né? A gente é colocado no meio de tanta necessidade, será que é só para a gente ficar olhando, né? Não tem sentido. Então, nós somos colocados no meio de tanta necessidade para nós compreendermos a necessidade de agirmos. Uma coisa que sempre me ajudou muito
é o pensamento assim, olha, eu não tenho direito de ficar cultivando o mal-estar, ou ficar cultivando a tristeza, ou ficar cultivando, né, a vitimização. Eu não tenho esse direito, pois eu tenho o dever de ajudar. Foi uma coisa que sempre me ajudou muito, né? Esse tipo de pensamento, eu não tenho o direito de ficar mal, né? Eu não tenho o direito de ficar mal, porque eu tenho o dever de estar bem. Diante de tanta necessidade que está ao meu redor, eu tenho o dever de me manter bem. E eu tenho que fazer das tripas coração, vamos dizer assim. Eu tenho que fazer de tudo para ficar bem, né? Se a gente for pensar, o espírita, ele deveria ser assim, né? O espírita deveria colocar isso na cabeça, eu tenho que fazer de tudo para ficar bem. Porque se eu fico mal, como que nós vamos auxiliar? Como é que eu vou auxiliar as pessoas que me procuram? Se eu sou um participante de casa espírita, de reunião mediúnica, como é que eu vou ter condição de ajudar se eu fico me permitindo ficar mal? Tá, pessoal? Então, isso é o tipo de coisa que ajuda a gente a gente se sente sempre no direito das coisas, né? E aí vem Emmanuel e lembra a gente de uma coisinha muito simples. Ele fala assim, olha, tem muita gente que fica brava com isso, principalmente os advogados, né? Os advogados não gostam dessa frase de jeito nenhum. Já teve advogado já que brigou comigo porque eu falei essa frase. Mas Emmanuel chega para a gente e fala o quê? O espírita não tem direitos, o espírita tem deveres. Você fala isso para o advogado sai pulando, né? Soltando, soltando fogo, né? Porque, não, tem direito sim, né? Mas a gente entende, né? A gente entende que o Emmanuel, a gente tem que buscar o entendimento do que os espíritos falam. Não falou isso à toa. É porque de fato é assim. Com todo o conhecimento que a gente recebe, com toda a oportunidade que a gente tem, pessoal, nós só temos deveres. Nós temos deveres. Eu tenho o dever de ficar bem. A gente quer achar direito. Ah, mas não tem direito de reclamar, eu não tenho direito de descansar, não tenho direito disso, direito daquilo, né, pessoal? Então, é uma coisa assim para a gente pensar, né? É lógico que essa relação direitos, deveres aí, é muito assim, portas adentro da consciência de cada um, do coração de cada um. Não dá para você impor ao outro o dever do outro. Por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo tem uma mensagem muito bonita a respeito do dever, né? O dever nasce com a razão, né? Com o nosso discernimento, né? Então é de cada um, né? É de cada um. Vocês estão ouvindo bem, pessoal? Estão ouvindo bem? Som ok? Tá? Então é de despertar de cada um, despertar do senso moral de cada um, né? Tá? Então é nesse sentido, né? Mas a gente entende os direitos a pessoa quer buscar os direitos dela na justiça, não tem problema nenhum, né? Mas é lembrar dos nossos deveres perante a humanidade, perante os nossos irmãos, né? Que sofrem, né? Os deveres fraternais que a gente tem. É isso que Emmanuel está dizendo, né, para a gente. Então, continuando aqui, o irmão caldo é nossa carga preciosa. A dificuldade é o nosso incentivo santo. A dor, nossa escola purificadora. Tá? Então, o irmão necessitado é a nossa carga preciosa. A dificuldade deve ser o nosso incentivo na santificação. Né? A dor é a nossa escola purificadora. Né? Pessoal, né, eu vejo isso tão claramente, né? Embora não haja de forma positiva em todos os momentos, mas eu percebo isso na minha vida tão claramente, como que muitas vezes quando a gente não está lá muito bem, os processos de sofrimento, de dor, eles nos reajustam.
né? Eles nos reajustam, tanto em nós quanto fora de nós, né? Quando a gente sabe interpretá-los da maneira correta, aquele problema em casa, na família, ele não é só a requisição de um parente que está com problema, ele é a possibilidade da nossa cura também. Porque auxiliando ele, nós estamos nos curando. A família que consegue se articular para ajudar aquele membro que está com maior dificuldade, a família está trabalhando pela própria cura dela, da própria família. Tentando resolver o problema junto com o outro, junto com um membro da família, a família inteira está se curando. Aquele problema traz a chave da cura da própria família. Quando eu falo a cura da própria família, a gente tem que entender assim: a família começa a fazer evangelho, a família começa a ir no centro ou em qualquer templo religioso, começa a buscar certos ajustes nas suas engrenagens para ajudar aquele paciente psiquiátrico, para ajudar aquele membro da família que não está bem, vocês entendem? Então isso é muito, muito importante, né? É interessante como que ocorre isso, né? Por isso que a gente nunca deve se revoltar contra essas cargas, contra essas dificuldades e contra essas dores. Nós devemos aproveitar o ensejo de servir, de ajudar. E ajudando, a gente acaba se ajudando. Né? Você se preocupando em ajudar o próximo, você acaba ajudando a si mesmo. Você acaba resolvendo também os seus problemas. E é assim que frequentemente a espiritualidade age com a gente. Né? Então, você quer melhorar as coisas, você pede ajuda para eles mandam algumas dificuldades para a gente, para ver se realinha, para ver se realinha certas questões da nossa vida, né? E aí você acaba chegando ao seu objetivo, que é melhorar certos aspectos, né, né, Tânia? Eu, por exemplo, eu já não peço mais paciência, viu? Eu já não peço mais paciência para os espíritos, porque você pede paciência, eles mandam dificuldade. Você pede paciência, eles mandam dificuldade, que é o meio de você exercitar a paciência. Né? Tô brincando, né, pessoal? Isso é uma brincadeira. Né? Mas eu não peço não paciência, não. Eu peço. Ai, ai. A hora que eu percebi isso, você pede paciência, eles mandam dificuldade, né? Que é o jeito mais fácil de você testar a paciência, né? Eu falo, não, chega de pedir paciência, porque tá acumulando muita dificuldade. Tem que trabalhar por resolver essas dificuldades aqui. Então vamos lá, estamos quase acabando, né? Abracemo-nos, pois, uns aos outros, em nome do Cordeiro de Deus, que nos reformou a mente, alçando-a a planos superiores pela ascensão gloriosa através do sacrifício. Somente assim, meus amigos, é possível atender à elevada destinação que nos cabe. Um sacrifício, né? Um certo sacrifício que a gente faça. Né? Não precisa exatamente a gente morrer na cruz, né? Nós não temos essa condição ainda, mas nós podemos morrer a cada dia um pouquinho mais, procurando fazer o bem, trabalhando, ajudando, né? Compreendendo, tolerando, amparando. Né? Nós podemos, o melhor que nós fazemos é dar atenção às pessoas. O melhor que nós fazemos é conceder o esforço em benefício dos outros. Né? Então, é o melhor recurso, é o que de mais precioso nós podemos fazer pelas pessoas. Né? É dar a nós mesmos. Às vezes é mais fácil a gente dar alguma coisa, mas dar-se é o que de melhor a gente pode fazer. Né? Darmos-nos a obra, né, de uma casa espírita, ajudar com o nosso suor, ajudar com o conhecimento que a gente tenha, ajudar com as possibilidades mediúnicas que a gente detenha. Tudo isso é de grande valia. Muitas vezes você não consegue dar algo material, mas você pode dar-se. Né, Maria? Wilson, a energia da gratidão nos ajuda. E como ajuda, hein, Wilson? Como ajuda? Né? Como ajuda? Como é gostoso, né? Quando você vai visitar alguém. Gente, é das energias mais puras que existem. Esse é o amor puro.
Por isso é que é o grande remédio. Quando você vai ajudar alguém, quando você presta um serviço a alguém, e aquela pessoa demonstra aquela gratidão, não que você estava esperando por aquilo, né? Ou cobrando alguma coisa, mas espontaneamente, dando a gente recebe, porque é da lei que seja assim, né? Isso é uma lei natural, né? Então, à medida que você vai fazendo o bem pelo bem, porque gera uma coisa boa fazer o bem, a gente se sente uma pessoa boa. E é melhor do que a gente se sentir uma pessoa ruim, né? Você se sentir uma pessoa boa fazendo bem, porque é bom fazer o bem. Faz bem fazer o bem. É tão óbvio isso, né? Como é que a gente às vezes não percebe? Então, as pessoas nos envolvem com vibrações tão puras que esse é um verdadeiro remédio que a gente precisa. Por isso que o Wilson falou muito bem ali. É a energia da gratidão, ou a energia da nossa gratidão, ou das outras pessoas por nós. Isso é a energia mais pura que tem, né? E que é um remédio para qualquer mal que a gente traga, né? Então nós temos que usar mais esse remédio aí, né? Uma vez, numa reunião mediúnica, nesses trabalhos que a gente fazia aí de visita, né? Uma certa época aí, um espírito amigo se comunicou, né? Feliz, inclusive, com o que estava sendo feito e tal. E ele falou assim, olha, nós estamos muito felizes com o trabalho que está sendo feito e as preces estão chegando. Isso me marcou muito, assim. Ele falou assim, as preces estão chegando. Mas que preces, né? As preces de todas as pessoas que são, ou de boa parte das pessoas que são visitadas, que são auxiliadas. As preces estão chegando. Então eu fiquei pensando, poxa vida, porque a gente não fica pensando, será que a pessoa está orando por mim? Será que ela está fazendo prece? Como é que será que está a minha conta lá no, no- na casa espírita lá, né? Do bem que eu estou fazendo, né, Tânia? Será que eu já tenho lá 100 boas horas de prece? A gente não fica pensando nada disso, né? Então a gente se surpreende com os espíritos falando, por quê? Por uma razão muito simples. Nós precisamos de ajuda. Né? Por uma razão muito simples, nós precisamos de ajuda. Então toda prece que vem é muito bem-vinda. Toda colheita que se faça nesse sentido, pela prática do bem, que gera o bem dos outros em nossa direção, pessoal, isso é extremamente importante para nós. Né? Assim como o mal que nós evocamos nos outros é extremamente perturbador para nós. Né? O mal que a gente evoca nos outros chega a nós também. E chega desarticulando o nosso comportamento, desarticulando a nossa emoção, nos deixando tristes, deprimidos, bipolares, nos deixando com cânceres, com a energia, o choque do retorno daquilo que a gente faz para os outros e que volta para nós também. As contrariedades, as indignações das pessoas com a gente, do mesmo jeito volta a energia boa. Voltam as preces, né, que fazem por nós, que intercedem por nós. Né? Então, isso é uma coisa extremamente importante, que a gente não vai ficar contabilizando, lógico, né? Não é o objetivo, mas que é a semeadura e a colheita do bem, né? Que isso é muito importante para a nossa evolução. Né? Pessoal, nós vamos finalizando aqui. É, já estamos no nosso horário, né? Já extrapolando. Nós vamos então novamente convidar a todos para fecharmos os nossos olhos e para abrirmos os olhos da alma, onde nosso espírito encontra maiores oportunidades de expansão, porque diminuídas as estimulações materiais, as possibilidades espirituais surgem mais radiantes, mais gloriosas, demonstrando-nos as possibilidades do porvir, do futuro, do ser humano, quando nós poderemos, como espíritos imortais,
nos libertarmos para sempre das experiências da vida material. Mas por enquanto, Senhor, enquanto ainda necessitamos desses trabalhos, dessa convivência, desses desafios, que nós possamos, Senhor, contigo em nosso coração, entregarmos todos ao trabalho diário da fraternidade, da caridade e da compreensão. Que possamos, Senhor, acendermos as nossas luzes interiores e seguir os teus passos, que são uma verdadeira trilha de luz para as nossas almas. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que o Senhor abençoe a todos que estão aqui conosco nesse estudo e todos que venham a entrar em contato com esse material. Muito obrigado por tudo. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, um grande abraço. Obrigado a todos. Maria, Deoclésio, Rei Estrela, Rosarinho, Wilson, Marcinha Kimi, Flora, Diana, Val, Tânia. Um beijão, viu? Fiquem com Deus. Até a próxima sexta-feira aí. Até mais.